Será que é possível viver um casamento feliz e saudável hoje? Eu quero falar com você sobre isso no nosso episódio de hoje, Vida de Casado. Sejam todos muito bem-vindos, meu nome é Eliezer e está começando mais uma Hora do Café. Esse é o segundo episódio da nossa série Coletividade. Eu já quero agradecer aos nossos apoiadores, FB Personalizados, Orange Barbershop, Carro Fácil, Rafa Utilidades e Floricultura Eros pela parceria. Muito obrigado por estarem com a gente. Não foi à toa que a primeira instituição social que Deus criou sobre a terra foi a família, começando por um casal. Tudo em uma família começa pelo casal, porque são eles os líderes de uma casa, são eles os primeiros de toda uma geração que vem depois. Casamento não se tornou algo antiquado, muito menos desnecessário, mas continua sendo indispensável. E o ato da aliança nos revela a importância disso. Afinal de contas, firmamos uma aliança com nosso cônjuge na cerimônia do casamento. E embora tenha se perdido o verdadeiro sentido de aliança na nossa cultura, para Deus ela continua tendo o mesmo valor, como um compromisso de responsabilidade e verdade. O sentido de aliança para Deus é que quando uma aliança é firmada, ela precisa ser honrada até o fim. Isso é muito sério porque o compromisso da aliança do casamento não tem a ver apenas com honrar um compromisso diante das pessoas, mas principalmente diante de Deus. Porque uma aliança continua trazendo consequências espirituais para nós, de vida para quem tem, mas consequências de morte para quem não tem, por causa do pecado. Deus ele é um Deus de princípios e se move por aliança, e criou o casal para que desfrutasse uma aliança também. Eu não estou falando do anel, mas desse compromisso firmado no altar do matrimônio. Por isso o casamento não é coisa do passado. Se você sonha com o dia do casamento, eu quero te incentivar a não desistir. Afinal, é um dos dias mais importantes da vida. É como se a vida recomeçasse novamente ao lado de alguém que você ama. E ama tanto a ponto de escolher passar o resto dos seus dias com essa pessoa. O casamento foi feito e projetado para dar certo, para ser feliz, empolgante, aonde o casal passa a encontrar no outro segurança, confiança. A ideia é que os cônjuges sejam os melhores amigos também. Eu sei que nem todos são a favor do casamento, nem todos acham que casamento é algo bom. Pode ser que, pelos exemplos ruins de casamento que tiveram, ou presenciando a vivência dos pais de repente. Isso é mais comum do que a gente imagina, mas nunca é tarde demais para recomeçar e construir ou reconstruir um casamento feliz. Eu tenho certeza que o ambiente coletivo da família é o ambiente coletivo mais importante na vida de uma pessoa. E isso sempre começa pelo casal. Eu tenho inúmeros exemplos de casamentos que deram certo e continuam sendo incríveis com o passar dos anos. Eu creio que não há casamento que não possa dar certo se os dois estiverem dispostos a seguir os princípios bíblicos, que afinal de contas é o que todos nós buscamos desfrutar como casal: amor, fidelidade, verdade, confiança e por aí vai, né? Embora esteja se estabelecendo uma cultura de tratar o divórcio como sendo normal e até como solução, biblicamente ele não é. Não podemos jogar a toalha. Sempre precisamos partir do princípio que Deus projetou e planejou as coisas para que elas deem certo e cumpram seu propósito. Independente do tempo que passe, nada disso muda a forma perfeita que Deus fez. Não foi à toa que Deus criou o homem e mulher tão diferentes um do outro, tão específicos em minuciosos detalhes. Pode o acaso gerar um ser tão complexo como uma pessoa? Quanto mais duas pessoas diferentes que se complementam a ponto de somar o que têm e multiplicar, gerando uma terceira pessoa na história, que é um filho. O casal foi feito para desfrutar de uma vida juntos, tudo aponta para isso. Os dois se complementam, suas diferenças se completam. Não fomos criados para viver sozinhos. A Bíblia diz que melhor é serem dois do que um, porque se um cair, o outro ajuda a levantar. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só como se aquentará. Viver esse ambiente coletivo do casamento, a vida a dois é fundamental para a nossa vida.
Naturalmente, o nosso coração e mente se inclinam para isso. Quem explica viver a paixão de ter encontrado alguém e desfrutar a sensação de que, apesar de já ter uma família, finalmente encontrou alguém e não está mais só? A pessoa pode ter crescido num lar com 10 irmãos, mas encontrar o seu par traz segurança, traz uma nova perspectiva de propósito para o futuro. A cada conversa e a cada momento desfrutado juntos, traz a convicção daquilo que Deus já havia declarado no princípio. Lá em Gênesis 2,18, que diz o seguinte: não é bom que o homem esteja só. Eu lhe farei uma ajudadora, que o auxilie e o corresponda. Vemos que foi para andarem lado a lado e construírem um mundo a partir dos dois. Por isso, que para que um casamento dê certo, é necessário primeiro que cada um entenda e compreenda quem é no casamento e que parte lhe cabe, para então poder colocá-la em prática. Porque aonde não há compreensão dos papéis de cada um no casamento, há confusão de identidade e desacordo. Não há equilíbrio na vida a dois. A Bíblia nos ensina e instrui a respeito desses papéis também. O princípio da união de um casal e do casamento civil são bíblicos. Se há casamentos realizados em cartórios hoje, foi porque a sociedade, de modo formal e legal, está replicando algo que foi instituído por Deus, declarado e cuidadosamente registrado na Bíblia, que é a sua palavra. Eu sei que todo casamento passa por dificuldades, afinal de contas é a união de duas pessoas diferentes, criadas em culturas diferentes, mas em tudo isso a Bíblia nos ensina a como lidar e se portar para resolver essas questões. Por isso, para vivermos intensamente um casamento, com propósito, alegria e satisfação por toda a vida, Deus nos deixou um manual, que é a Bíblia. Nós precisamos conhecê-la e, praticando essas verdades, desfrutaremos de um ambiente incrível como casal. Esse foi e continua sendo o projeto de Deus para as famílias. Chegamos ao final de mais um vídeo, espero que esse vídeo tenha falado ao seu coração. Semana que vem continuaremos a nossa série Coletividade, então fique ligado. Obrigado por ficar comigo até aqui, obrigado aos nossos apoiadores, FB Personalizados, Orange Barbershop, Carro Fácil, Rafa Utilidades e Floricultura Eros por estarem com a gente. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Até lá e tchau, tchau.